Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos para mais um estudo de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos rendemos diante da Tua poderosa mão e clamamos que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor venha nos alimentar, nos desafiar, que possamos, através desse estudo, nos aproximar mais do Senhor. Esse é o nosso desejo, nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Como a gente viu aí, a gente viu na primeira parte um estudo mais panorâmico e a gente nesse estudo percebeu que Efésios podemos dividir ela em duas partes, né? A primeira parte ele vai falar sobre a nossa posição e a segunda parte sobre a nossa prática, como é a nossa prática de vida, já que temos agora essa posição em Cristo, né? E agora a gente vai ver, a gente viu na semana passada um pouquinho sobre a nossa posição, né? Alguns pontos sobre a nossa posição em Cristo. E agora vamos olhar alguns trechos de Efésios falando sobre a nossa prática. E aí você vê o quanto é prático, né? O quanto Paulo é prático agora nesse momento. Ou seja, já que vocês são isso em Cristo, essa é a posição de vocês em Cristo. Então, como vocês devem viver agora? Como vocês devem andar agora? O que vocês devem fazer agora? Só um parênteses para explicar. A gente não está vendo certinho, versículo por versículo, capítulo por capítulo. A gente está vendo alguns trechos. Hoje a gente vai ver outros 3 trechos. Por conta do estudo que eu já tinha preparado. Semana que vem eu vou pegar os outros textos para a gente pegar toda a carta. Amém? Então, vamos seguir aí no estudo. A primeira, você já está aí, você quiser acompanhar com a sua apostilinha, com a sua folhinha, está aí já no grupo. Então, essa terceira parte vai falar então da nossa prática, então, andar de modo digno da nossa vocação. Andar de modo digno da nossa vocação. E essa primeira parte que a gente vai estudar, o primeiro trecho, é o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, ok? A gente vai ler o trecho e vou levantar aqui 2 questões, ok? Vamos lá. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns os outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vai clamando, um clamor pela unidade, né? E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu ordem aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus, de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de, ou seja, qual o propósito disso? Para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, então, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? O que a gente pode analisar aqui nesse primeiro trecho? A gente pode definir esse trecho como o andar em unidade. Você vê que o foco aqui é a unidade no corpo de Cristo.
uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor e tudo mais. Deus está falando sobre a unidade, e a unidade na diversidade, porque apesar de unidos, a gente, o corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Uns são pastores, mestres, evangelistas, tá vendo? Cada um exerce o seu dom, mas visando a unidade do corpo de Cristo, ok? Isso é um resumo desse trecho, e eu peguei duas perguntinhas para a gente entender um pouquinho mais aqui, ok? A primeira é, nos versículos de 1 a 3, vemos 5 características que os que vivem de modo digno da vocação recebida precisam ter. Ou seja, 5 características daqueles que entendem a posição em Cristo, agora entendem a vocação que tem, quais são as características que a gente precisa manifestar, ok? E quais são elas e o que podemos entender de cada uma delas. Eu peguei aqui, então, essas atitudes. A primeira é completamente humildes, lá no versículo 2. Sejam completamente humildes. Ou seja, ele vai falar, como dizendo o Senhor, rogo-vos que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vocês entenderam a posição de vocês? Só que essa posição em Cristo, Deus não fez tudo isso só para te salvar. Deus fez tudo isso porque Ele tem uma missão para você. Deus tem uma missão para nós. Aqueles que entendemos, somos vocacionados. Temos uma missão. E quais são as nossas características desses que entendem que tem essa missão? A primeira lá, sejam completamente humildes. Na folhinha está assim, o foco desta palavra é mostrar a qualidade mental que repudia completamente o orgulho, completamente o olhar para si, completamente o eu. Essa humildade se inclina para a unidade e para a pacificação como um todo. Ou seja, por isso que ele começa com completamente humildes. Porque você vai falar de unidade e todos trabalhando juntos, para funcionar isso, precisa ter humildade. Precisa um pensar no outro e não pensar em si. Eu tenho o dom de tal, então eu sou... Não! A humildade no corpo de Cristo, para se ter essa unidade, precisa ter essa humildade. Sejam completamente humildes. Amém? Segundo, completamente dóceis. Humildes e dóceis. A ideia dessa palavra expressa aquela qualidade que dá valor aos outros, que nos leva a agir para com eles com consideração, ao mesmo tempo em que nos conserva em atitude humilde para com nossos próprios interesses e desejos. Viu como todas essas características sempre vai apontar para o próximo? Humildade, dóceis. Terceiro, pacientes, de novo, a mesma coisa. Subtende-se paciência sob o sofrimento, paciência para com os nossos semelhantes, gentileza diante do abuso sofrido e a recusa de resistir da esperança de melhoramento. E a recusa de desistir, na verdade, né? Da esperança de melhoramento. Paciência, você vai estar sempre esperando o melhor, sempre esperando que algo aconteça, a nossa esperança, né? Em futuro melhor. Em qualquer situação perturbadora. Ou seja, o paciente também está envolvido com o próximo e com a nossa perseverança em esperar algo de Deus. Esperar, a ideia aqui é quem é vocacionado por Deus sabe que Deus permite alguns momentos da nossa vida para nos moldar. Por isso a gente tem que ser paciente, porque nesse momento onde Ele está nos moldando, a gente está no fogo. E fogo queima, fogo não é bom, mas ele tira as impurezas. Então precisa de paciência para saber. Então uma paciência para nós e uma paciência também de como lidar com o próximo. Sempre vai ter como lidar com o próximo. A quarta característica é suportando uns aos outros com amor. Ele vai falar suportando uns aos outros com amor. No versículo 2 ainda. O que isso significa? Essa qualidade trata-se daquela grande disposição altruísta que deseja para os outros aquilo que queremos para nós. A gente interpreta muito mal essa ideia do suportando uns aos outros. A ideia, eu tenho que suportar meu irmão. Não. Suportar o irmão, primeiro que a ideia é de suporte, é dar suporte para ele. E quem dá suporte quer ver o outro crescer. Quem dá suporte, está dando base para ver aquele a quem eu estou dando suporte, essa pessoa crescer em cima do suporte que eu estou dando.
Viu como é bem diferente essa ideia? Suportar os outros em amor não é, putz, tem que suportar o meu irmão. Brincadeira, não, nada a ver. A palavra aqui é suporte, dar suporte para o outro, porque você ama e você quer ver, e porque como eu quero ver ele bem, quero ver ele melhor do que eu até, então eu vou dar todo o suporte que ele precisa para ele crescer, para ele desenvolver, para ele ir à frente. Se a gente pensar assim como corpo, se todo mundo pensar em suportar um irmão, vai ter alguém me suportando. Deu para entender? Então, a ideia é essa dinâmica do corpo de Cristo, suportando uns aos outros em amor. E o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Além de suportar os outros, a gente se esforça. Quem entende que tem essa vocação se esforça para o vínculo da paz. Ou seja, os que são ligados pelo amor suportam todas as cargas com facilidade. É cada um suportando um ao outro. Não sei se já fizeram aqui, se tivesse numa aula legal mesmo, a gente poderia fazer essa dinâmica e sentir melhor. Mas vocês já fizeram essa dinâmica de ficar com o braço levantado assim? Fica com o braço levantado, todo mundo com o braço levantado. Aí na hora que não tá aguentando mais, aproxima um do outro e apoia o braço um no outro. Você vê como relaxa, como o suporte do outro faz com que a gente caminhe melhor. Ou seja, nosso esforço em conservar essa unidade no espírito pelo vínculo dessa paz. Amém? A outra pergunta, nesse trecho ainda. Quais são os resultados de uma efetiva edificação da igreja? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo unido, junto e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Ou seja, qual é o resultado dessa edificação da igreja? A resposta é: uma efetiva edificação da igreja resulta em um crescimento do corpo, seguindo a verdade em amor, em tudo naquele que é o cabeça. Ou seja, quando a gente está buscando essa edificação da igreja, desse corpo unido, a gente vai buscar essa verdade em amor em Cristo. Assim o corpo não age mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, e nem pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, uma efetiva edificação da igreja gera maturidade. Essa é a palavra. Maturidade. Não é mais como criança. Se a gente está unido e crescendo em amor, a igreja está forte. Ela não é levada pelos ventos de doutrina, não cai em erros, porque está um ajudando o outro, e ela é madura. Ela é madura, tem uma maturidade em Cristo, ok? Então, esse é o resultado de se edificar na realização dos dons, né, que Deus dá uns, aqui fala antes, né, apóstolos, profetas, pastores e mestres. Quando a gente entende o nosso dom e fazemos e deixamos Deus usar esses dons nossos na edificação do corpo, isso gera uma igreja madura e uma igreja que não é levada por qualquer questão, não é levada por qualquer vento de doutrina. Ela é firmada em Cristo. Amém? Espero que esteja aí claro para vocês. Então, resumindo esse trecho, a nossa vocação, nossa posição em Cristo é evidenciada no modo como vivemos com nossos irmãos em Cristo. Deu para entender? Todas essas características que a gente viu, é tudo relacionado ao outro. Por isso que Jesus resume todos os mandamentos em dois: amar a Deus e ao próximo. Então, a nossa vocação, nossa posição em Cristo, ela é evidenciada no modo como vivemos com nossos irmãos em Cristo. Com humildade, doçura, paciência, suportando uns aos outros com amor, formamos uma igreja edificada e unida pelo Espírito Santo. Amém? Isso que é um resumo legal desse trecho aqui. Tantas outras coisas para falar, mas como a gente tem que caminhar, é um trecho muito importante, fundamental dessa carta de Paulo, que ele dirige muito à igreja, né? Como a gente viu na primeira aula, Éfeso, como
a igreja principal na Ásia Menor, a ideia dessa carta ser circular ali por toda a região da Ásia Menor. Ok? O segundo trecho, então, entrando agora, como eu falei, da forma bem prática. Como falou de andar em unidade, agora andar em santidade. Ele começa falando agora na parte prática da nossa vida, primeiro essa unidade do corpo, e agora ele vai falar um pouquinho sobre a nossa santidade. Do capítulo 4 ainda, lá no versículo 25, a gente vai seguir um pouquinho até o 21 do capítulo 5, ok? Então, 4, 25. Vai falar, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhem fazendo algo útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes ponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham então cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deu para ver quanta coisa prática aqui, como é, não minta, várias coisas. E essa é a pergunta, na apostila está bem legal aí, porque com base nesse texto, cite todas as atitudes, né? Na verdade essa é a palavra, quantas atitudes daqueles que entendem sua posição em Cristo. Primeiro, ele não é mentiroso, versículo 25. Portanto, cada um deve abandonar a mentira. Quem vive nessa posição em Cristo, não vive mentindo, não é mentiroso. Ele apazigua a ira rapidamente. O versículo 26 que vai falar, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ele procura apaziguar a ira, porque a ira é o que traz contenda. E como a ideia do corpo é estar em unidade, então apaziguar a ira é você não deixa o sol se pôr, ou seja, eu vou resolver os meus problemas com o meu próximo, com o meu irmão em Cristo, porque eu não quero, eu tenho que andar em unidade. E se eu deixar a ira entrar, brigar, eu não vou viver isso. Então eu vou apaziguar a ira rapidamente. Não dá lugar para o diabo. Ali no versículo 27. E não deem lugar ao diabo, né? Evita os caminhos que ele sabe que vai dar lugar ao diabo.
as coisas que vão dar lugar ao diabo. Trabalha, ele não furta, ele trabalha, versículo 28. Ele não é egoísta. Também versículo 28 vai falar, né? O qual não furta, quem furtava não furte mais, mas ele trabalha fazendo algo de com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ele pensa no próximo, ele não é egoísta, certo? Fala apenas coisas edificantes. Olha o versículo 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Mas só que o versículo não para aqui. Muita gente pega esse texto e fala, não, crente não pode falar palavrão. Crente não fala palavrão, porque lá em Efésios 4:29 fala, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Então, não vou falar palavrão, eu não falo palavrão, então sou um bom crente. Não. O texto continua, ele fala assim, mas, não sai a palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, ele fala apenas coisas edificantes. Sai da boca daquele que procura, aquele que entende a posição, aquele que entende que tem uma vocação, procura falar coisas apenas edificantes, apenas coisas edificantes, não apenas não fala palavrão. Deu para entender? Seguindo aí, não entristece o espírito, né? O versículo 30. Se livra de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Por que se livrar disso? Novamente, por que ele procura se livrar dessas coisas? Porque ele tem que lutar pela unidade. Ele tem que se esforçar. Lá que a gente viu, faça todo esforço para conservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Por isso eu vou abrir mão das amarguras, da minha indignação, da minha ira, da minha gritaria, calor. Eu vou abrir mão disso. Viu como é a atitude prática de quem tem essa vocação? É bondoso e compassivo para com os outros. Versículo 32. Perdoa os outros assim como Deus perdoou. Além de não querer brigar, tem um coração disposto a perdoar. Esse é o padrão de quem tem a vocação em Cristo. Amém? Que a gente possa refletir em tudo isso. É imitador de Deus e vive em amor. Não menciona qualquer tipo de imoralidade sexual, impureza ou de cobiça, lá no 5, versículo 3. Não participa de conversas que não edificam. O 5, versículo 7 fala lá, portanto, não participem com eles dessas coisas. Ele vai falar, né, de todos ali dos pecados, né? Portanto, vocês devem estar certos de nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra, tal. Fique longe, não participem com quem tem esse tipo de atitude, né? Ou seja, ele não participa de conversas que não edificam. Vive como filho da luz, brilhando a luz de Cristo por meio de manifestar os frutos da luz. Lá no 5, o 8 até o 14. São sábios e aproveitam ao máximo as oportunidades. As oportunidades o quê? De fazer diferença aonde está. Procura compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaga com vinho, mas deixa-se encher pelo Espírito Santo. Em vez de encher de embriaguez, se enche do Espírito Santo. Amém? E eles sujeitam-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu estou sujeito a fazer, eu espero mais, a ideia lá de novo, de estar pelo próximo do que por mim mesmo. Ou seja, eu me sujeito o corpo de Cristo, ele se sujeita um ao outro, esperando o quê? Suportar um ao outro em amor. É aquela ideia que a gente falou. Então, tá vendo quantas características, quantas coisas claras para nós, práticas de que nós temos que viver. Resumindo então esse trecho, andar de modo digno da nossa vocação significa, na prática, imitar a Deus, não entristecendo o Espírito Santo, com qualquer atitude que não condiz com os verdadeiros filhos de Deus. Viu como Paulo é bem prático aqui para a igreja de Éfeso e para nós hoje também. Amém? E o último trecho, o capítulo 6, versículo 10 ao 20, que é permanecer em vitória. Versículo 10, diz assim, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis.
depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que determinadamente tome conhecimento o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, não como me cumpre fazer. Todo esse trecho aí, então, não sei quantos lembram, eu preguei, acho que recentemente nesse texto, não sei quantos estavam. E a ideia, o que também está aí na folhinha, é, para a gente tirar, descreva cada uma das partes da armadura de Deus. Leia os seguintes textos, conforme eu vou citando aqui o texto, a parte da armadura de Deus, eu vou abrindo o texto. A primeira questão que ele fala da armadura de Deus aqui é: assim mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. Lá em João 14,6, quem que é a verdade? Jesus fala lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cinto da verdade está relacionado a Jesus. Jesus é a verdade. João 14,6. Couraça da justiça. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Quem que é o justo? É Jesus. Ele é o justo que morreu pelos injustos. E fala, vestindo a couraça da justiça. Essa comparação, eu quero que você anote os textos. Esse é o texto de 1 Pedro 3,18. João 14 agora, versículo 27, porque vai falar do Evangelho da paz. O Evangelho da paz. João 14, 27 fala assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quem é a paz? O Evangelho da paz. Quem é a paz? De Jesus vem a verdadeira paz. Amém? Esse Evangelho da paz que somos calçados com ele. Escudo da fé. Ele vai falar lá, o versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé. O texto é Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olha lá, fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé, ela é consumada, ela vem de Jesus. A fé também vem de Jesus. Amém? E a salvação, Hebreus ainda 5, versículo 9. Fala o capacete da salvação. Vai falar: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é a fonte da salvação, e aqui na armadura temos que usar o capacete que é da salvação. E por último, a palavra, a espada do Espírito, a espada dessa armadura é a palavra de Deus. E lá, João 1, quem que é a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Então a palavra também é Jesus. Ou seja, com essa relação aqui nesses versículos, podemos definir que o cristão bem armado, equipado e preparado para a guerra espiritual é aquele que manifesta em sua vida o caráter de Cristo. Amém? Eu vou citar novamente os textos. Da verdade, o sim da verdade, João 14,6. Jesus é a verdade. Couraça da justiça, 1 Pedro 3,18. Jesus é o justo. Calçados do Evangelho da paz, João 14, 27. De Jesus vem a verdadeira paz. Escudo da fé, Hebreus 12, 2. Jesus é o autor da nossa fé. Capacete da salvação, Hebreus 5, 9. Jesus é o autor da nossa salvação. E a espada do Espírito, Jesus é a palavra, né? A espada da palavra de Deus. Então, nós estaremos preparados para enfrentar nessa guerra, a qual nós temos que viver dessa maneira que a gente viu aí, não mentindo,
que a gente viu na pergunta anterior, deixando a ira, perdoando e tudo mais que a gente viu ali, vivendo dessa maneira em unidade e lutando, né, nesse reino espiritual contra essas hostes espirituais, como que a gente vê? Com essa armadura, revestindo a nossa vida de Cristo, Cristo nos revestindo nesse tempo. Amém? Resumo então desse trecho. Nosso inimigo não deseja que vivamos de um modo digno da nossa posição em Cristo. Por isso, faz de tudo para nos destruir. Assim, precisamos entender que estamos em batalha. Por isso, a melhor forma de estarmos preparados para essa batalha é vivermos como Cristo viveu, nos revestindo de Cristo. Amém? E concluindo aí então, tendo em vista a nossa alta posição, temos que, na prática, viver de modo digno, batalhando contra o diabo, demonstrando em nosso viver o caráter de Cristo. Amém? Então, é esse o estudo, essa terceira parte, que isso possa ficar no nosso coração. Você tem a folhinha aí, você pode meditar nos textos e que a gente possa buscar essa posição a cada dia. Amém? Nossa posição em Cristo, vivendo na prática a nossa posição em Cristo. Deus te abençoe.